A caixa de papelão permaneceu intocada na mesa da cozinha por 3 horas antes que eu reunisse coragem para abri-la. 12 anos fugindo de memórias, escondidas num depósito e arrastadas para fora apenas em noites como essa, quando a culpa doía mais que o luto. Dentro, a caligrafia do meu pai me encarava de blocos amarelados de anotações, números de casos que eu jamais entendi, nomes circulados em tinta vermelha que não significavam nada para uma garota de 15 anos que só queria que o pai voltasse para jantar. Roberto Silva, contador forense do FBI. Morto aos 42 anos no que a polícia chamou de acidente de carro em pista molhada. Caso encerrado antes que eu terminasse de chorar no funeral. Puxei o caderno mais grosso, aquele que eu tinha olhado apenas uma vez antes de guardá-lo. As anotações das semanas anteriores à morte dele eram frenéticas, palavras sublinhadas sangrando pelas páginas. Tráfico humano, contas fora do país, conexões políticas, e uma frase repetida tantas vezes que parecia obsessão. Eles estão observando. Meu celular vibrou contra a mesa, o som alto no silêncio do apartamento. Não conhecia o número. Quase ignorei. Quase. A mensagem era breve. Seu pai não morreu em acidente. A verdade está enterrada onde ele está. Vá hoje à noite. Minhas mãos tremiam enquanto lia 2, 3 vezes. Podia ser uma brincadeira de mau gosto. Podia ser alguém que lembrava do aniversário. 27 de outubro. 12 anos desde que virei órfã. Respondi. Quem é você? Sem resposta. Apenas aquelas 2 frases brilhando acusadoramente na tela. Camila diria que eu estava louca. Minha melhor amiga tinha passado anos tentando me convencer a deixar isso para trás, a parar de ver conspirações na morte do meu pai. Mas Camila não sabia o que eu tinha encontrado nessas caixas. Não sabia das ligações que ele fez na semana antes de morrer, do jeito que me abraçou apertado demais e disse que me amava 3 vezes num só dia, como se estivesse se despedindo. Peguei jaqueta e chaves. O cemitério das colinas ficava a 40 minutos fora de Chicago, mais longe se as estradas estivessem ruins. O relógio marcava 21h47, perto da hora em que ele morreu, segundo o relatório policial. 22h15, estimaram. Tarde o suficiente para não haver testemunhas. A viagem passou num borrão de postes de luz e dúvidas. Quando atravessei os portões do cemitério, uma garoa leve começou. O suficiente para deixar as estradas estreitas escorregadias entre as lápides. Apaguei os faróis e estacionei atrás de um galpão de manutenção, o instinto me dizendo para ficar escondida. O túmulo do meu pai ficava numa pequena colina sob um carvalho. Escolhi o local porque ele costumava me levar para caminhar em florestas assim, antes do trabalho consumi-lo. Antes de começar a voltar para casa com sombras sob os olhos e verificar as trancas 2 vezes todas as noites. Estava na metade do caminho quando os vi. 10 homens. Todos de terno preto apesar da hora tardia e da garoa. Parados em círculo perfeito ao redor da lápide do meu pai, imóveis como estátuas, a formação precisa de mais para ser coincidência. SUVs estacionados em fila ao longo da estrada de acesso, pretos e reluzentes mesmo na escuridão. Agachei atrás de um monumento grande, coração batendo contra as costelas. Isso não era um trote. Isso era real. Parecia perigoso. E eu deveria ir embora. Ligar para a polícia. Fazer qualquer coisa exceto o que estava fazendo, que era ficar congelada observando. Um homem estava à frente do túmulo. Não consegui ver o rosto, mas vi quando ele se abaixou. Vi quando colocou algo branco sobre a lápide. Falou. A voz baixa demais para ouvir. Mas o timbre soava estrangeiro. Italiano, talvez. Quando se endireitou, fez um gesto. E todos os 10 homens baixaram a cabeça em uníssono. Durou talvez 30 segundos. Então, sem uma palavra, dispersaram. Cada homem retornou a um veículo com eficiência militar. Motores ronronaram, e o comboio sumiu noite adentro, as luzes traseiras desaparecendo como brasas morrendo. Esperei 5 minutos completos, observando o movimento, escutando passos. Nada. Apenas o sussurro do vento nas folhas
e o zumbido distante do tráfego na rodovia. O envelope estava onde o homem o deixou, já úmido pela garoa. O nome do meu pai escrito na frente em caligrafia elegante: Roberto Silva. Meus dedos tremiam ao pegá-lo. Dentro, dinheiro. Não contei, mas reconheci riqueza quando via. Milhares, talvez dezenas de milhares. E enfiado entre as notas, um cartão não maior que minha palma. A caligrafia era a mesma do envelope. Dívida paga. Me perdoe, Roberto Silva. GM. Você não deveria estar aqui. Girei, quase derrubando o envelope. Ele estava a menos de 3 metros, e eu não fazia ideia de como se aproximou sem som. Alto, talvez 1,90, vestido no mesmo terno preto dos outros, mas usando como segunda pele. Cabelo escuro, pele clara e olhos que capturavam a pouca luz que restava. Não azuis, não exatamente castanhos. Algo intermediário que parecia quase predatório nas sombras. Quem é você? Minha voz saiu mais firme do que me sentia. Eu poderia perguntar o mesmo. Ele deu um passo à frente, movendo-se com uma fluidez que me fez querer recuar. Mas acho que já sei. Você tem os olhos dele. A afirmação me atingiu como água fria. Você conheceu meu pai. Conheci. Ele olhou para o envelope nas minhas mãos. Você não deveria ter encontrado isso. Então não deveria ter deixado num cemitério público. O sarcasmo veio de algum lugar profundo, o lugar onde o medo se transforma em raiva. O que é isso? Algum tipo de pagamento de culpa? Seu maxilar se apertou, a única rachadura no exterior composto. É o que eu devia a ele. Devia por quê? Por salvar minha vida. Disse simplesmente, como se fosse um simples fato, e não uma revelação bombástica. Seu pai era um bom homem, melhor que eu, melhor que a maioria. Era, passado, reconhecimento de que meu pai estava morto, e esse estranho sabia por quê. Você o matou? Não. A palavra foi imediata, quase cortante. Mas sei quem matou. Meu aperto no envelope apertou. Então me diga. Não aqui, não agora. Enfiou a mão no paletó, e eu tensionei. Mas ele só puxou um cartão de visita. Branco simples, letras em relevo. Gabriel Moreira. Importação, exportação. Um endereço no centro de Chicago. Quando estiver pronta para saber a verdade, me procure. Por que deveria confiar em você? Não deveria. Virou para sair, então pausou. Mas vai, porque você é jornalista. Laura Silva, 28 anos. Repórter investigativa freelancer morando num apartamento na Avenida Michigan. Você tem investigado a morte do seu pai há 5 anos. Tenho certeza que não vai parar agora. Gelo inundou minhas veias. Como sabe disso? Sei tudo o que importa. Caminhou em direção à SUV restante, a que eu não tinha notado estacionada atrás do carvalho. Antes de entrar, olhou para trás. Os homens que mataram seu pai ainda estão por aí. Ainda são perigosos. Se quer respostas, vai precisar de proteção. Pense nisso. A porta fechou com um som sólido. O motor ligou, e ele partiu, me deixando sozinha com o túmulo de um homem morto e $50.000 que eu não entendia. Olhei para o cartão na minha mão. Gabriel Moreira. GM. As iniciais do bilhete. Esse homem conheceu meu pai. Sabia o que aconteceu. E de alguma forma, sabia que eu estaria entrando no escritório dele em dias. Porque ele estava certo sobre uma coisa. Eu não pararia. Não agora. Só quando descobrir a verdade. 2 dias de pesquisa obsessiva no Google me ensinaram mais sobre Gabriel Moreira do que eu queria saber. O nome dele aparecia em exatamente 3 artigos de jornal na última década, sempre no fundo de eventos beneficentes ou inaugurações de negócios. Nunca acusado, nunca sequer questionado publicamente, mas o jeito como os jornalistas fraseavam sentenças ao redor dele gritava uma revisão jurídica cuidadosa em torno de cada palavra. A empresa de importação e exportação que ele supostamente administrava tinha escritórios em 6 cidades e um site tão genérico que podia estar vendendo qualquer coisa, de azeites a armas. Você não está considerando isso seriamente.
Camila estava na porta da minha cozinha, braços cruzados, me observando compilar anotações como se estivesse me preparando para a guerra. Laura, esse homem pode ser perigoso. Ele sabe coisas sobre meu pai que ninguém mais sabe. Circulei outro nome no caderno, um que aparecia tanto nas anotações do meu pai, quanto numa documentação comercial conectada à empresa de Moreira. A polícia disse que foi acidente. Todo mundo disse que foi acidente. Mas e se estivessem errados? Então vá ao FBI. Vá a alguém oficial. Ela se aproximou, a voz baixando. Não entre no escritório de um estranho porque ele deixou dinheiro num túmulo e sabia seu endereço. Os $50.000 ainda estavam no meu armário, intocados no envelope. Dinheiro de sangue, talvez. Ou culpa. Ou algo pior que eu ainda não sabia dizer. Sou jornalista, Cam. É isso que eu faço. Você escreve dossiês sobre fraude corporativa e corrupção política. Não investiga crime organizado. Ela agarrou meu braço, me forçando a olhá-la. Por favor, apenas pense nisso. Eu tinha pensado. Por 48 horas seguidas, através de noites sem sono e manhãs movidas a café. Cada parte racional do meu cérebro gritava que Camila estava certa. Mas a adolescente de 15 anos, furiosa e enlutada, que nunca teve respostas, continuava me empurrando em direção àquele cartão. Vou ter cuidado, disse, sabendo que era mentira. O endereço levava a um prédio no centro de Chicago, que cheirava a dinheiro antigo e ameaças novas. Pisos de mármore, arte nas paredes e uma recepcionista que parecia capaz de me matar com seu extrator de grampos se necessário. Ela fez uma ligação depois que dei meu nome, então gesticulou em direção ao elevador sem uma palavra. Quarto andar. Escritório de canto. A porta já estava aberta quando cheguei. Gabriel Moreira sentava atrás de uma mesa de madeira escura que brilhava sob luzes embutidas. Parecia diferente à luz do dia, menos predador e mais empresário, mas a intensidade nos olhos permanecia inalterada. Aqueles estranhos olhos castanho-azulados que pareciam catalogar cada detalhe da minha aparência nos segundos que levou para cruzar o limiar. Senhorita Silva. Ele se levantou, gesticulou para uma cadeira de couro à frente dele. Imaginei se viria. Você não me deu muita escolha. Sentei, mantendo a coluna reta, recusando ser intimidada pelo luxo ao redor. Disse que sabia quem matou meu pai. Disse. Ele retornou ao assento, juntando os dedos. Mas, primeiro, me diga o que sabe sobre o trabalho dele. Era contador forense do FBI. Rastreava dinheiro, construía casos contra criminosos usando registros financeiros. E o caso em que trabalhava quando morreu? Hesitei. As anotações do meu pai tinham sido vagas, codificadas de formas que nunca decodifiquei completamente. Algo envolvendo contas em paraísos fiscais, tráfico internacional. Ele estava perto de algo grande. Estava perto de expor uma rede que abrangia 3 países e envolvia pessoas que não toleram exposição. Gabriel puxou uma pasta da gaveta da mesa, deslizou para mim. 15 anos atrás, eu tinha 19 anos e era muito estúpido. Minha família tinha certos interesses comerciais. Fui forçado a participar de uma operação da qual não aprovava. Seu pai era o agente investigando. Abri a pasta. Fotografias de um Gabriel mais jovem, pouco mais que um garoto, ao lado de relatórios de vigilância marcados com cabeçalhos do FBI. A assinatura do meu pai em depoimentos de testemunhas. Ele poderia ter me prendido. Gabriel continuou. Tinha evidências, testemunho, tudo necessário para me trancar por 20 anos. Em vez disso, me deu uma escolha: abandonar os negócios da família, construir algo legítimo ou enfrentar processo. Por que faria isso? Porque viu algo em mim que eu ainda não via em mim mesmo. A voz dele suavizou sutilmente. Acreditava que pessoas podiam mudar se tivessem chance. Peguei essa chance. Folheei mais páginas, vendo a progressão. Gabriel estabelecendo seu negócio de importação, documentos mostrando transações legítimas, registros fiscais que pareciam limpos. Então uma mudança. Relatórios sobre a investigação do meu pai em redes de tráfico russo. Nomes circulados,
Um que reconheci das anotações pessoais dele, Viktor Volkov. 2 anos depois que seu pai me deu aquela chance, ele morreu. O maxilar de Gabriel se apertou. Investiguei por conta própria. Descobri que a Bratva russa o matou porque ele estava prestes a expor a rede de tráfico deles. Políticos estavam envolvidos. Policiais estavam envolvidos. Seu pai era uma ameaça que não podiam permitir existir. Minhas mãos tremiam ao ler as evidências que ele compilou. Depoimentos de testemunhas, registros financeiros, fotos de vigilância mostrando homens de Volkov perto da estrada onde meu pai bateu. Isso era real. Não era conspiração ou paranoia. Era assassinato, documentado e detalhado. Por que não levou isso às autoridades? Porque as autoridades estavam comprometidas. Metade das pessoas que deveriam ter investigado estava na folha de pagamento de Volkov. Ele se inclinou para a frente. Seu pai me pediu para proteger algo se alguma coisa ruim acontecesse com ele. Não sabia o que significava até vê-la no cemitério. Ele queria que eu protegesse você. A revelação atingiu como impacto físico. Aquela mensagem. A que me disse para ir ao cemitério. Quem enviou? A expressão dele mudou. Algo guardado entrando nos olhos. Discutiremos isso depois. Agora, preciso entender algo mais importante. Viktor Volkov descobriu que você tem investigado a morte do seu pai. Você tem feito perguntas, puxando registros antigos. Ele sabe que você existe e sabe que é uma ameaça. Gelo inundou minhas veias. Como ele saberia disso? Porque tem pessoas observando quem quer que mostre interesse naquele caso. Você acionou alertas quando solicitou relatórios policiais 3 meses atrás. Gabriel se levantou, moveu-se para a janela com vista para a cidade. Você está em perigo, senhorita Silva. O mesmo perigo que levou seu pai. Queria argumentar, dizer que estava exagerando. Mas o peso das evidências no meu colo dizia o contrário. O que quer de mim? Quero mantê-la viva. É o que seu pai queria. Você não me deve nada. Devo tudo a ele. Virou-se, e pela primeira vez vi algo além do exterior controlado. Luto, talvez. Ou culpa que 15 anos não podiam apagar. Me deixe protegê-la. 72 horas. Só peço isso. Me dê 3 dias para avaliar a ameaça e colocar medidas em prática. Deveria ter dito não. Deveria ter saído e ido direto ao escritório do FBI. Mas algo na voz dele, no jeito que falava sobre meu pai, me fez acreditar que ele era mais seguro que o próprio FBI que nada fez pelo meu pai. 72 horas, ouvi-me dizer. E então você me contará tudo, incluindo quem enviou aquela mensagem. Ele assentiu uma vez. Meu pessoal vai... A porta do escritório estourou. Um homem de terno escuro que reconheci do cemitério. A mesma postura militar. Senhor, estacionamento. 2 russos, esperando pelo carro dela. A transformação de Gabriel foi instantânea. O empresário desapareceu, substituído por algo frio e letal. Quantos dos nossos? 4 em posição. Rodrigo está com eles. Tire-a pela saída de serviço, agora. Ele me olhou e viu o predador novamente. Fique perto deles. Faça exatamente o que dizem. Tudo aconteceu rápido demais para processar. O homem de terno, cujo nome eu não sabia, segurou meu braço, me puxando em direção a uma porta que não tinha notado atrás de uma estante. Gabriel estava dando comandos rápidos no telefone. Estávamos num corredor de serviço, então numa escada, passos ecoando no concreto. Tiros, distantes, mas inconfundíveis. 2 estalos secos que fizeram meu coração bater contra as costelas. Continue andando. Meu escolta ordenou, o aperto no meu braço apertando. Saímos num nível de estacionamento subterrâneo que não reconheci. 3 SUVs estavam com motores ligados. Um homem de ombros largos com grisalho nas têmporas estava ao lado do veículo do meio. Rodrigo Costa, ele disse, abrindo a porta. Você deve ser Laura. Entre. Subi no banco de trás, as mãos tremendo agora, adrenalina inundando meu sistema. Rodrigo deslizou ao meu lado,
enquanto o outro homem assumia o assento do motorista. A SUV estava se movendo antes da minha porta fechar completamente. O que acabou de acontecer? Imaginamos que uma tentativa de sequestro, Rodrigo disse calmamente, como se estivesse discutindo o clima. Equipe russa esperando para pegá-la quando saísse do prédio. O chefe antecipou. Tinha contravigilância em posição. Meu estômago revirou. Alguém se machucou? Eles... Nosso pessoal está bem. Rodrigo me cortou gentilmente. Os russos estão sob custódia. A polícia local já está envolvida, embora não vão colaborar muito. Ele me estudou com olhos afiados que não perdiam nada. Você está segura agora. Isso é o que importa. Mas não me sentia segura. Sentia que tinha atravessado uma porta para um mundo que não entendia, onde homens esperavam para me sequestrar e tiros eram apenas parte da paisagem. Meu celular vibrou. O número de Gabriel, embora não me lembrasse de ter dado a ele. A mensagem era breve. Hora de decidir, Laura. 3 dias de proteção, ou você está sozinha contra pessoas que já encontraram você uma vez. Escolha agora. Olhei para Rodrigo, para o motorista que navegava ruas com eficiência praticada, para a cidade passando fora das janelas à prova de balas. Digitei de volta uma palavra. Sim, porque Camila estava certa. Isso era perigoso, mas ir embora agora seria ainda mais mortal. A casa segura ficava 2 horas ao norte de Chicago, esculpida na montanha como parte da paisagem. Toda vidro e pedra e câmeras de segurança que fingi não notar. Rodrigo me mostrou um quarto de hóspedes com móveis melhores que todo o meu apartamento. Então me deixou sozinha com instruções para me manter discretamente dentro da casa e um número de telefone para ligar se precisasse de algo. Não dormi na primeira noite. Apenas sentei junto às janelas do chão ao teto, observando homens armados patrulharem o perímetro, suas silhuetas passando por piscinas de iluminação paisagística como fantasmas protegendo os vivos. Gabriel chegou na manhã seguinte carregando uma pasta de couro visivelmente cara. Parecia diferente sem o terno, apenas calças escuras e camisa casual. Mais humano, menos intocável. Café? Colocou a pasta na mesa, puxou uma garrafa térmica e 2 xícaras como se isso fosse normal. Como se eu não estivesse sendo mantida em custódia protetora enquanto mafiosos russos me caçavam. Puro, disse, porque recusar parecia mesquinho. Serviu com mãos firmes. Passou uma xícara que irradiava calor nas minhas palmas. O café era o melhor que qualquer outro que já tinha tomado. Claro que era. Trouxe mais arquivos. Gesticulou para a pasta. Tudo que compilei sobre a investigação do seu pai. Você disse que queria a verdade. Pelas próximas 4 horas, sentamos naquela mesa enquanto ele me guiou por 15 anos de pesquisa. Registros financeiros mostrando contas offshore conectadas à rede de Volkov. Depoimentos de testemunhas apavoradas demais para testemunhar. Fotos de vigilância de reuniões entre políticos e criminosos. O rosto do meu pai aparecia em algumas das imagens mais antigas, sempre no fundo, sempre observando. Ele era meticuloso, Gabriel disse, traçando uma linha num fluxograma mostrando o movimento de dinheiro entre empresas fantasma. A maioria dos agentes teria desistido depois de bater no primeiro beco sem saída. Seu pai apenas trabalhava mais. Ele nunca falava sobre os casos em casa. Olhei uma foto do meu pai sentado num carro sem identificação, câmera apontada para um armazém. Achei que era só sobre regras, manter trabalho separado. Agora acho que estava tentando me proteger de saber demais. Estava. A voz de Gabriel suavizou. A última vez que o vi, 3 semanas antes de morrer, ele me disse que tinha seguro, algo que derrubaria a rede inteira se algo acontecesse com ele. Não entendi o que significava então. Seguro? Minha mente correu por possibilidades. Acha que deixou evidências em algum lugar? Tenho certeza, mas Volkov nunca encontrou, o que significa que seu pai escondeu bem. Ele voltou no segundo dia com arquivos diferentes. Estes mostravam seu próprio passado, o negócio familiar do qual se afastou aos 19.
rotas de transporte que moviam mais que azeite e vinho, trilhas de dinheiro que levavam a lugares onde nenhum negócio legítimo deveria tocar. Meu avô construiu a família Moreira ao longo de 40 anos, Gabriel disse, me mostrando uma fotografia de um velho de olhos ferozes. Veio do nada, sobreviveu a coisas que não posso imaginar. Mas em algum lugar do caminho, esqueceu a diferença entre sobreviver e prosperar. Quando fui velho o suficiente para entender o que realmente fazíamos, era tarde demais para fingir ignorância. Por que ficou até ter 19? Lealdade, medo, estupidez. Colocou a foto de lado. Tudo acima. Minha mãe morreu quando eu tinha 10. Meu pai era... Pausou, maxilar apertando. Ele não era um bom homem. Meu avô me criou depois disso. Me ensinou tudo o que sabia. Eu o amava. Não queria desapontá-lo. Mas você se afastou. Porque seu pai me mostrou que eu podia. Que havia outro caminho. Encontrou meus olhos e viu o peso que carregava. Passei 15 anos tentando provar que ele estava certo em me dar aquela chance. Na terceira noite, uma tempestade rolou pelas montanhas. Fiquei na varanda coberta observando raios rasgarem o céu, chuva martelando contra as barreiras de vidro alto o suficiente para afogar pensamentos. Não consegue dormir? Virei. Gabriel estava na porta, descalço, vestindo jeans e camiseta preta que não fazia nada para esconder o corpo esculpido embaixo. Mais humano do que jamais o vira. Muita coisa na cabeça, admiti. Moveu-se para ficar ao meu lado, perto o suficiente para eu sentir o calor irradiando de sua pele. Observamos a tempestade em silêncio por um longo momento. Aquela mensagem, disse finalmente. A que me trouxe ao cemitério. Você disse que discutiríamos depois. Já faz 3 dias. A expressão dele mudou, algo guardado entrando nos olhos. Rodrigo a enviou. Rodrigo, porque eu o instruí. Gabriel virou para me encarar completamente. Anos atrás, dei-lhe instruções permanentes. Quando fosse o momento certo, quando tivesse certeza de que era seguro, entregar o dinheiro no túmulo do seu pai e notificar a filha dele. Não esperava que chegasse naquela noite específica. Então esteve me observando. Estive protegendo você. Não é a mesma coisa. Não? Raiva acendeu quente no meu peito. Você me investigou, rastreou meus movimentos, enviou mensagens. Mantive você viva. A voz dele ficou dura. Volkov tem monitorado qualquer um conectado ao caso do seu pai. Se eu não estivesse observando também, você já teria desaparecido meses atrás. A verdade disso atingiu como o raio rasgando o céu. Queria estar zangada, sentir-me violada pela vigilância dele. Mas a emboscada no estacionamento provou que ele estava certo. Odeio isso, sussurrei. Odeio me sentir impotente. Você não é impotente, Laura. Ele disse meu nome como se fôssemos próximos. É uma mulher forte e decidida. Tem lutado por respostas há 12 anos sem apoio ou recursos. Isso requer coragem que a maioria das pessoas não tem. Estávamos perto demais. Podia ver as manchas douradas em seus olhos escuros. Podia sentir cedro e chuva, e algo unicamente dele. Quando o raio piscou novamente, iluminando seu rosto, vi a mesma consciência na expressão dele. A mesma atração que sentia nos puxando juntos. Ele se inclinou, apenas ligeiramente. Comecei a erguer minha cabeça. Nossas bocas estavam a centímetros quando passos martelaram escada acima atrás de nós. Chefe! Rodrigo irrompeu na varanda, telefone na mão, rosto sombrio. É Camila Scott. Meu estômago despencou. O que tem ela? Os homens de Volkov a levaram há 2 horas. Do apartamento dela. Filmagem de segurança mostra 3 homens. Extração profissional. Rodrigo me olhou com algo como simpatia. Deixaram uma mensagem. Querem você em troca da liberação dela. O mundo inclinou. Camila. Minha melhor amiga que me avisou que isso aconteceria. Que estava certa sobre o perigo. Gabriel já estava se movendo. O momento entre nós evaporando como se nunca existisse. Leve todos ao centro de comando. Agora. Vou com você.
disse. Absolutamente não. Ela é minha amiga, minha responsabilidade. Que é exatamente o motivo de você ficar aqui onde é seguro. A voz de Gabriel era puro comando, o empresário e o senhor do crime ambos presentes. Isso é armadilha, Laura. Eles sabem que não vou trocá-la. Estão contando com isso. Então qual é seu plano? Deixá-la morrer? O maxilar dele apertou. Vamos resgatá-la. Mas você não vai a lugar algum perto daquele armazém. Não estava pedindo permissão. Nos encaramos, vontades colidindo no espaço entre nós. Algo perigoso brilhou nos olhos dele, mas mantive minha posição. Finalmente exalou forte. Certo. Mas você fica no veículo de comando com Rodrigo. Usa colete à prova de balas. Segue cada ordem sem questionar. E se eu disser, corra, você corre. Deu um passo à frente, invadindo meu espaço. Essas são minhas condições. Quebre-as, e farei Rodrigo te levar para longe, quer você queira, quer não. Entendido? Entendido. As próximas 2 horas foram caos controlado. Um centro de comando móvel que era realmente apenas uma van blindada cheia de equipamento de vigilância. Rodrigo me equipou com um colete que pesava mais que meu laptop, explicou o básico do equipamento. Então me fez prometer 3 vezes mais que ficaria dentro do veículo. O armazém ficava numa área industrial perto do porto, todo metal enferrujado e janelas quebradas. Através dos monitores da van, assisti a equipe de Gabriel mover-se em posição. Eram profissionais, silenciosos e eficientes, comunicando através de sinais manuais que não entendia. Gabriel liderava da frente, arma em punho, movendo-se como se violência fosse sua primeira língua. Eu o tinha visto como empresário, como alguém assombrado pelo passado. Mas vendo-o agora, entendi o que realmente era. Um predador caçando outros predadores. A operação levou 12 minutos. Troca de tiros ecoou pelos alto-falantes dos monitores, estalos secos que me fizeram encolher. Rodrigo permaneceu calmo, direcionando unidades através do headset, olhos nunca deixando as telas. Então, vi Camila. Amarrada com cordas a uma cadeira no que parecia um escritório, machucada e assustada, mas viva. Gabriel a alcançou primeiro, cortou as amarras, a levantou com gentileza surpreendente. Pacote seguro, Rodrigo disse em seu headset. Prossiga para a extração. Mas os russos tinham reforços. 3 homens apareceram no corredor, armas erguidas. Assisti Gabriel se colocar entre eles e Camila. Assisti-o atirar nos 3 com uma precisão que roubou meu fôlego, sem hesitação, sem misericórdia. Apenas eficiência fria que protegia o que havia reivindicado. Trouxeram Camila para a van. Estava tremendo, chorando, segurando em mim como se eu pudesse desaparecer. Pelas portas abertas, vi Gabriel parado na entrada do armazém, sangue manchando sua camisa branca, recarregando a arma com mãos que não tremiam. Aquele foi o momento em que entendi. Esse homem não estava brincando de proteção. Era feito para isso, moldado pela violência em algo que podia ficar entre os inocentes e os monstros. E de alguma forma, impossivelmente, estava começando a confiar nele. Gabriel insistiu que eu ficasse na casa segura, mesmo depois das 72 horas expirarem. A violência tinha aumentado, explicou. Voltar para Chicago me colocaria diretamente na mira de Volkov. Parte de mim queria argumentar, reclamar alguma independência. O resto sabia que ele estava certo. Não conseguia fechar os olhos sem ver o armazém. O jeito como Gabriel se moveu por aqueles corredores, arma erguida, eliminando ameaças com precisão matadora. 3 homens mortos em menos de 1 minuto. Seus corpos desabando. O som de tiros ainda ecoava nos meus ouvidos em momentos aleatórios, me fazendo encolher com sombras. Camila estava se recuperando num hospital privado há 30 minutos, cercada por mais segurança que uma candidata presidencial. Gabriel arranjou tudo sem ser pedido, garantindo que tivesse os melhores médicos que o dinheiro pudesse comprar enquanto mantinha a localização secreta. Visitei-a no 2º dia após o resgate. Rodrigo me levando numa daquelas SUVs pretas que estava aprendendo a reconhecer.
Ela parecia menor na cama de hospital, hematomas escurecendo sua bochecha e pulsos. Quando me viu, lágrimas começaram imediatamente. Sinto muito, disse, puxando uma cadeira perto. Isso é minha culpa. Te arrastei para isso. Estavam procurando algo. A voz dela estava rouca, como se tivesse gritado. Talvez tivesse. Continuaram perguntando onde seu pai escondeu. Disseram que você saberia onde a evidência estava. Me endireitei. Evidência? Disseram isso? Repetidas vezes. Que Roberto Silva tinha um seguro, algo que destruiria a operação inteira deles. Ela agarrou minha mão mais forte. Laura, o que seu pai tinha? Não sabia. Não então. Mas aquela única palavra, seguro, combinava com o que Gabriel tinha dito. Meu pai dizendo que tinha algo que derrubaria a rede se algo acontecesse. Proteção através da ameaça de exposição. A culpa pesava no meu peito. Camila tinha sido torturada por causa de perguntas que eu fazia, investigações que perseguia. Ela me disse para terminar, para garantir que o trauma dela significasse algo. A viagem de volta foi silenciosa. Olhei pela janela observando a paisagem do Oregon borrar, minha mente processando possibilidades. Se meu pai tinha escondido evidências, onde colocaria? Não em casa. A casa foi revirada após a morte dele, esvaziada quando fui morar com minha tia em Seattle. Então lembrei. Rodrigo, preciso ir a um banco. A memória surgiu nítida e clara, cortando anos de esquecimento deliberado. First National, centro de Chicago. Ele me olhou pelo retrovisor. Isso não está nas localizações aprovadas de hoje. Não me importo. Ligue para Gabriel. Diga que lembrei algo sobre meu pai. 20 minutos depois, estávamos indo de volta para a cidade, desta vez com 2 SUVs adicionais nos flanqueando. Gabriel nos encontrou no banco, parecendo que estava no meio de algo importante. As mangas estavam enroladas, cabelo ligeiramente despenteado de forma que não deveria ser atraente, mas era. Espero que seja realmente algo muito bom, ele disse, embora o tom não carregasse irritação real. 3 semanas antes de morrer, meu pai me trouxe aqui. Caminhamos pelo saguão de mármore em direção a um funcionário do banco, que Gabriel aparentemente tinha ligado antecipadamente. Disse que estava montando algo para meu futuro, abrindo um cofre em ambos nossos nomes. Você nunca verificou? Tinha 15 anos e meu pai tinha acabado de morrer. Bloqueei tudo daquelas últimas semanas. A verdade tinha gosto amargo. Até agora. O cofre era tudo o que se esperaria. Imaculado, climatizado, silencioso como túmulo. O funcionário do banco verificou nossas identidades, conferiu assinaturas, então nos deixou sozinhos com uma caixa de metal comprida que pesava quase nada. Dentro, envolto em plástico protetor, estava um HD externo. Velho para os padrões modernos, mas o ambiente controlado o preservou perfeitamente. Um bilhete estava colado no topo na caligrafia do meu pai, para Laura. Quando estiver pronta. Gabriel o levantou cuidadosamente, virando nas mãos como se pudesse explodir. É isso. Foi isso que o matou. Levamos de volta para a casa segura. Gabriel tinha pessoas de tecnologia que podiam recuperar dados de eletrônicos antigos, que sabiam como acessar arquivos criptografados sem acionar quaisquer protocolos autodestrutivos que meu pai pudesse ter instalado. Levou 6 horas. Andei o tempo todo, incapaz de sentar, incapaz de pensar em qualquer coisa, exceto o que poderia estar naquele HD. Quando finalmente exibiram o conteúdo numa tela de laptop, entendi por que pessoas morreram para manter esse segredo. 15 anos de investigação. Registros financeiros mostrando dinheiro fluindo de redes de tráfico russo através de empresas fantasma e nas contas de políticos, juízes, chefes de polícia. Nomes, datas, quantias. Filmagem de vídeo de reuniões que nunca deveriam ter acontecido. Testemunho de vítimas que meu pai protegeu e escondeu. Registros bancários provando tudo. Meu Deus, sussurrei. Isso poderia derrubar centenas de pessoas poderosas. Gabriel rolou pelos arquivos.
a expressão ficando mais sombria a cada revelação. Seu pai estava construindo um caso que teria destruído não apenas a organização de Volkov, mas todos conectados a ela. É por isso que o mataram. É isso que tem procurado. Precisamos publicar isso. Mandar para cada agência de notícias, cada órgão de aplicação da lei que não esteja comprometido. Vão enterrar. Ele me olhou, algo duro nos olhos. Metade dessas pessoas tem poder para fazer evidências desaparecerem. Vão alegar que é fabricado, processar por difamação, amarrar em tribunais por anos enquanto vítimas continuam sofrendo. Então o que sugere? Apenas deixá-los vencer? Sugiro que usemos isso para destruir Volkov diretamente. Forçá-lo a aparecer, eliminar a cabeça da cobra enquanto o corpo ainda está contorcendo. Ele se levantou, movendo ao redor da mesa em direção a mim. Você faz sua parte. Publica tudo simultaneamente em múltiplas plataformas. Torna impossível suprimir. Eu faço a minha. Elimino Volkov antes que possa retaliar ou desaparecer. Quer dizer matá-lo. Quero dizer terminar o que seu pai começou. Ficamos perto demais na luz diminuindo do escritório. Lá fora, o sol estava se pondo sobre as montanhas, pintando tudo dourado e vermelho. A violência do armazém ainda me assombrava, mas não podia negar a lógica. Apenas publicar não pararia homens como Volkov. Apenas reconstruiriam em outro lugar. Machucariam mais pessoas. Continuariam o ciclo. Quanto tempo teríamos? 2 semanas para preparar. Talvez 3. Preciso reunir inteligência, posicionar meu pessoal, encontrar onde Volkov está se escondendo. A mão dele subiu, afastando uma mecha de cabelo do meu rosto. Você precisa de tempo para montar algo inquestionável para publicar que não vai fazer você ser processada até a falência. O toque enviou eletricidade pela minha espinha. Tínhamos dançado ao redor disso por dias. A atração construindo como pressão atrás de uma barragem. Seus dedos demoraram na minha bochecha, polegar traçando a linha do meu maxilar. Laura. Meu nome na voz dele soou como oração ou aviso. Se fizermos isso, não há volta. Você estará comprometida com um caminho que termina em sangue. Meu pai começou esse caminho há 15 anos. Estou apenas terminando a jornada. Ele se inclinou devagar, me dando tempo para recuar. Não recuei. Nossas bocas se encontraram sem a hesitação do quase beijo na varanda. Isso era certo e deliberado. Calor e fome que vinha construindo desde o cemitério. As mãos dele deslizaram no meu cabelo, enquanto as minhas agarravam sua camisa, o puxando mais perto. Mal chegamos ao sofá. Roupas descartadas entre beijos que tinham gosto de desespero e desafio. A pele dele estava quente sob minhas palmas, cicatrizada em lugares que contavam histórias que ainda não conhecia. Ele me tocou como se eu fosse preciosa e quebrável, até eu morder o lábio dele e ele entender que eu queria o oposto. Me entregar para Gabriel Moreira foi como todo o resto sobre ele. Intensidade controlada dando lugar a algo mais puro, mais honesto. Ele sussurrou meu nome contra minha garganta, meu ombro, meus lábios. Marquei luas crescentes nas costas dele com as unhas. Nos desfizemos juntos na luz minguante. 2 pessoas que sabiam que amanhã poderia destruir tudo. Depois, enrolados em cobertores naquele sofá, lembrei dos $50.000 que ainda estavam no meu armário no apartamento. Aquele dinheiro, disse contra o peito dele. Do cemitério. Vou manter como evidência. Outra peça do quebra-cabeça. Os dedos dele traçaram padrões no meu ombro nu. Tudo é evidência agora. Tudo leva de volta ao seu pai e ao que tentou expor. Você acha que ele sabia? Que o mataria? Acho que conhecia o risco e decidiu que algumas coisas valiam o risco de morrer. Gabriel pressionou um beijo no meu cabelo. Ele era corajoso, imprudente talvez, mas corajoso. Pensei no meu pai naquelas últimas semanas. Os abraços extras, a documentação cuidadosa, a preparação para um futuro que não veria. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, construindo legado de verdade mesmo que custasse tudo. Vamos terminar, prometi ao fantasma de Roberto Silva e ao homem me segurando no presente. Custe o que custar.
Os braços de Gabriel apertaram ao meu redor. Lá fora, guardas armados patrulhavam sob luz da lua. Em algum lugar, Volkov estava planejando seu próximo movimento. E num HD de 15 anos, vivia verdade suficiente para queimar um império. A guerra estava chegando. Apenas tínhamos que estar prontos quando chegasse. O treinamento começou na manhã seguinte. Gabriel me acordou antes do amanhecer. Entregou roupas de treino que se encaixavam perfeitamente apesar de nunca ter perguntado meu tamanho, e me levou a um porão que não sabia que existia. Tapetes acolchoados cobriam o chão. Armas penduradas nas paredes em fileiras arrumadas que deveriam ter me aterrorizado, mas em vez disso pareciam inevitáveis. Autodefesa primeiro, ele disse, girando os ombros. Precisa saber como se proteger se as coisas derem errado. Quando as coisas derem errado, corrigi. Ele quase sorriu. Sim. Por 2 semanas, aprendi como a violência funcionava. Como usar o momento de um atacante contra ele. Onde atacar para incapacitar em vez de matar. Como quebrar amarras, criar distância, sobreviver tempo suficiente para a ajuda chegar. Gabriel era paciente, mas exigente, nunca me deixando desistir mesmo quando meus músculos gritavam e suor pingava nos meus olhos. De novo, ele dizia, reajustando a posição. Mais rápido desta vez. O treinamento com armas foi mais difícil. Não fisicamente, mas mentalmente. Segurar uma arma parecia errado de formas que não conseguia articular. Gabriel me fez praticar carregar, descarregar, limpar travamentos até minhas mãos moverem pelas ações automaticamente. Não precisa gostar, ele disse durante uma sessão, me observando mirar no campo de tiro em alvos de papel. Só precisa sobreviver. Pensei no meu pai. Se carregava a arma durante aquelas investigações finais. Se sabia que a morte estava chegando e se preparou mesmo assim. A arma parecia mais pesada com esses pensamentos. Entre sessões de treino, escrevi. 15 anos de evidências transformadas numa narrativa que não podia ser ignorada. Fluxos financeiros mapeados em gráficos. Testemunho organizado cronologicamente. Arquivos de vídeo e áudio com registro de data e hora verificados. Contatei 3 jornalistas que confiava, uma em Nova York, Londres e Berlim. Dei-lhes cópias de tudo criptografadas de 6 formas. Expliquei que quando desse o sinal, publicariam simultaneamente em toda a plataforma que pudessem acessar. Isso é incrível, Sarah do Times disse durante nossa chamada de vídeo criptografada. E completamente louco. Sabe que pessoas tentarão te matar por isso. Já estão tentando. Ela ficou quieta por um momento. Estaremos prontos. Só diga quando. Gabriel passou aquelas mesmas 2 semanas planejando algo mais sombrio. Eu o via na sala de guerra, como comecei a chamar, cercado por mapas e fotografias e homens que falavam em linguagem militar cortada. Rodrigo estava sempre lá, junto com outros cujos nomes aprendi devagar. José, que cuidava de vigilância. Cristiano, que gerenciava logística. Antônio, que nunca falava, mas irradiava violência controlada. Às vezes eu me juntava a eles, ouvindo enquanto discutiam rodízios de guarda e sistemas de segurança. Volkov tinha 3 propriedades que identificaram. Um armazém perto do porto onde operações eram coordenadas. Uma casa segura nos subúrbios onde às vezes ficava. Um negócio legítimo que servia de fachada para lavagem de dinheiro. Gabriel queria atingir todos os 3 simultaneamente, dispersar recursos de Volkov, forçá-lo a aparecer. Ele vai correr para seu reduto principal quando os outros caírem. Gabriel explicou, apontando para uma localização marcada no mapa. É onde o pegamos. Vivo, se possível. Precisamos da confissão dele antes dos seus artigos caírem. E se ele não confessar? A expressão de Gabriel ficou fria. Ele vai. Não perguntei quais métodos usaria. Algumas coisas eu não precisava saber ainda. As noites eram nossas. Caíamos na cama exaustos do treino e planejamento, mas sempre encontrávamos energia um para o outro. Gabriel amava devagar, completamente, como se estivesse memorizando cada centímetro da minha pele.
Eu traçava as cicatrizes no corpo dele, cada uma história de sobrevivência. Não falávamos sobre sentimentos ou futuros. Apenas existíamos naquelas horas roubadas, quando o mundo lá fora não podia nos alcançar. Uma semana se tornou 2. Meus músculos ficaram mais duros, minha mira mais firme. O relatório investigativo alcançou 90 páginas de evidência documentada que destruiria centenas de carreiras e vidas. O plano de Gabriel evoluiu em algo elegante e letal, cada contingência mapeada. No 13º dia, Rodrigo interrompeu o jantar com notícias que mudaram a linha do tempo. Volkov está se movendo, ele disse, tablet na mão mostrando feeds de vigilância. Nossas fontes dizem que está realocando amanhã à noite, indo para um complexo perto da fronteira canadense. Uma vez lá, nunca o alcançaremos. Gabriel pousou o garfo com calma deliberada. Quão confiável é a inteligência? 3 confirmações independentes. Ele está assustado. Sabe que algo está chegando. Assisti Gabriel processar isso. Vi o momento em que mudou de planejamento para modo de execução. Chame todos de volta. Nos movemos em 12 horas. Meu estômago despencou. 12 horas. Não estávamos prontos. Eu não estava pronta. Laura. A mão de Gabriel cobriu a minha na mesa. Consegue preparar tudo até o amanhecer? Conseguiria? Os artigos estavam escritos, os jornalistas informados. Mas minha mente se rebelou contra a urgência e eu simplesmente disse: sim. Então fazemos isso amanhã à noite. A preparação naquela noite foi caos controlado. Homens chegando à casa segura em grupos, verificando armas, revisando atribuições. Finalizei a sequência de publicação com Sara e os outros. Agendei tudo para ir ao vivo precisamente às 21 horas, horário de Brasília. Gabriel queria Volkov sob custódia antes da internet explodir com evidências de seus crimes. Perto da meia-noite, me encontrei junto às janelas, observando o último pôr do sol pintar as montanhas de dourado e roxo. Amanhã à noite, isso estaria acabado. De uma forma ou outra. Venha comigo. Gabriel disse da porta. Há algo que preciso fazer. Ele nos dirigiu ao cemitério das colinas numa das SUVs. Apenas nós 2. Os túmulos pareciam diferentes na escuridão crescente, pacíficos em vez de ameaçadores. A lápide do meu pai brilhava sob as luzes de segurança que alinhavam os caminhos. Gabriel estacionou, e caminhamos ao túmulo juntos. Não carregava flores, nem nada. Apenas ficou ali olhando o nome gravado. Roberto Silva. Pai amado. Então ajoelhou-se. O gesto me chocou. Esse homem que comandava dezenas, que matara sem hesitação, ajoelhando na terra diante da memória do meu pai. Falou com voz áspera, com emoção que nunca ouvi dele. Falhei com você uma vez. Deixei você morrer quando deveria estar te observando. Deveria ter te protegido melhor. Pausou, mão pressionada plana contra o chão. Mas não falharei com ela. Sua filha. É tudo o que disse que seria. Corajosa e teimosa e inteligente demais para o próprio bem. Amanhã termino o que você começou. Prometo, Roberto Silva, na minha vida e honra, vou mantê-la segura. Não importa o custo. Lágrimas borraram minha visão. Eu tinha chorado neste túmulo 12 anos atrás, 17 anos e despedaçada. Mas essas lágrimas eram diferentes. Não exatamente luto, algo mais próximo de fechamento. Gabriel se levantou, terra no joelho, e me puxou perto. Ele ficaria orgulhoso de você. Espero que sim. Minha voz rachou. Realmente espero. Ficamos até a escuridão total cair, até o zelador fazer as rondas finais e os portões fecharem para a noite. No caminho de volta, Gabriel segurou minha mão sobre o console central, polegar, esfregando círculos na minha palma. Amanhã muda tudo, disse. Amanhã recuperamos o que roubaram, do seu pai, de todas as vítimas, de todos que machucaram. De volta à casa segura, a sala de guerra pulsava com preparativos finais. Rodrigo nos encontrou na porta, telefone já na mão. Confirmação recebida. Volkov ainda na casa segura do centro.
Janela de oportunidade fecha à meia-noite de amanhã. Depois disso, ele some. Gabriel assentiu uma vez. Então terminamos isso. Todos em prontidão. Operação lança às 20 horas. 20 horas. 8 da noite. 12 horas até tudo mudar. Fui ao quarto, verifiquei a sequência de publicação mais uma vez. Enviei mensagens criptografadas a todos os 3 jornalistas confirmando a linha do tempo. Então sentei na beira da cama, a arma que Gabriel me dera limpa e carregada no criado mudo, e tentei não pensar em todas as formas que amanhã poderia dar catastroficamente errado. Gabriel me encontrou lá 1 hora depois. Não falou. Apenas me puxou nos braços e segurou como se pudesse me proteger de amanhã, através de pura força de vontade. Estamos prontos. Ele sussurrou contra meu cabelo. Desejei acreditar nele. Acreditar em mim. Acreditar que 15 anos de morte e segredos pudessem ser resolvidos numa noite de violência coordenada e verdade publicada. Mas pronta ou não, amanhã chegaria. E com ela, guerra. A van de comando cheirava a eletrônicos e café requentado. Rodrigo sentou ao meu lado, olhos fixos em 6 monitores mostrando feeds de câmeras corporais na equipe de Gabriel. Um técnico cujo nome aprendi ser David trabalhava o painel de comunicações, roteando sinais criptografados entre unidades. Todas as equipes em posição, Rodrigo disse no headset. Alvos confirmados em todas as 3 localizações, aguardando o sinal de partida. A voz de Gabriel crepitou pelos alto-falantes. Execute. O primeiro alvo, um armazém perto do porto, caiu rápido. Assisti através de feed de câmera trêmulos, enquanto homens de Gabriel irrompiam pelas portas da doca de carga. 8 minutos de caos controlado. Homens em cores russas se rendendo ou caindo sob fogo supressivo, sem baixas do nosso lado. O feed mostrava caixas de manifestos de transporte sendo fotografadas, computadores apreendidos. Alvo Alfa seguro, alguém reportou. Procedendo à varredura secundária. Alvo Beta levou 12 minutos. Uma casa de tenente nos subúrbios, fortemente fortificada, mas não preparada para assalto coordenado de 3 direções. As câmeras mostraram pessoas de Gabriel movendo por cômodos com eficiência praticada, cordas amarrando mãos, evidências seguras. Mais computadores, mais arquivos, um tenente que tentou correr e foi derrubado no próprio quintal. Alvo Beta seguro, prisioneiro de alto valor adquirido. Alvo Charlie foi diferente desde o início. Os feeds de câmera mostraram um complexo fortificado com torres de guarda reais e portões reforçados. A casa segura primária de Volkov, o lugar para onde recuaria quando todo o resto colapsasse. Gabriel liderou aquele assalto pessoalmente. Assisti o feed dele, reconheci o jeito como se movia, arma erguida, limpando cantos com José e Cristiano o flanqueando. A resistência foi imediata e pesada. Flashes de disparos iluminaram as câmeras de visão noturna. Contato à frente. Alguém gritou nos comunicadores. Múltiplos hostis, segundo andar. O tiroteio durou minutos que pareceram horas. Agarrei à beira da mesa, juntas brancas, observando a câmera de Gabriel balançar e tecer por corredores. Ele levou fogo, retornou, continuou avançando. Então a câmera dele sacudiu forte e vi sangue espirrar pela lente. Gabriel! O nome rasgou da minha garganta antes que pudesse parar. Chefe está atingido. A voz de Cristiano chegou. Braço esquerdo, ainda móvel. O feed estabilizou. A mão enluvada de Gabriel entrou em vista, pressionando contra o bíceps onde tecido rasgou e sangue escureceu a manga. Mas a arma nunca tremeu. Continue empurrando. Gabriel ordenou, voz apertada de dor. Volkov está no 3º andar. Antônio, assuma ponto. Encontraram-no no que parecia um escritório convertido. Viktor Volkov, 45 anos, cercado por papelada que vinha queimando freneticamente. A equipe de Gabriel o garantiu eficientemente, cordas amarrando mãos atrás das costas, arrastando-o para uma cadeira. O que seguiu revirou meu estômago. Não violência exatamente, mas a ameaça dela. Gabriel parado sobre Volkov, sangrando do ferimento no braço, fazendo perguntas numa voz que prometia consequências por mentiras.
O russo tentou ficar em silêncio. Durou talvez 3 minutos, antes de Gabriel acenar para Antônio. E o que Antônio fez fora da câmera fez Volkov começar a falar. A confissão jorrou entre dor e ódio. Nomes, operações, a ordem para matar Roberto Silva 12 anos atrás. Tudo documentado no equipamento de gravação de David, com timestamp e backup em 3 servidores criptografados separados. Pegamos tudo, David confirmou. Confissão é sólida. Extração agora, Gabriel ordenou. Janela está fechando. Foi quando tudo deu errado. A emboscada atingiu quando saíam do prédio. Reforços que a vigilância não detectou, chegando em veículos sem luzes. Subitamente, todos os 3 feeds de câmera mostravam caos. Pessoas de Gabriel foram pegas em fogo cruzado, presos entre o prédio e forças atacantes. Múltiplas ameaças. Rodrigo disparou no headset. De onde vieram? Deve ter sido alarme silencioso, David disse, dedos voando sobre teclados. Conto pelo menos 15 chegando. Nossa van sentava 2 quarteirões de distância, supostamente segura num beco atrás de fábrica fechada. Ouvi os tiros antes de vê-los. 3 homens em roupas escuras correndo em nossa direção, armas erguidas. Contato! Rodrigo gritou, sacando a própria arma. O primeiro tiro estilhaçou o para-brisa dianteiro da van. David estava virando em direção ao som quando a segunda salva atingiu. Viu o impacto, viu sacudir para trás, vermelho carmesim brotando no peito. Desabou sem fazer som. Rodrigo retornou fogo através do para-brisa quebrado, assumindo posição entre mim e os atacantes. Abaixe-se! Caí no chão, coração batendo tão forte que pensei que minhas costelas quebrariam. Mais tiros. A janela lateral da van explodiu, chovendo vidro de segurança nas minhas costas. Através do caos, ouvi Rodrigo grunhir. Vi-o cambalear. Rodrigo! Estou bem. Ele forçou, mas sangue encharcava seu ombro esquerdo. Continuou atirando com a mão direita, cada disparo preciso apesar do ferimento. Fique abaixada, Laura. A arma que Gabriel me dera estava na minha cintura, pesada e estranha. Tinha treinado com ela, sabia como usar. Mas treino e realidade eram universos diferentes. Minhas mãos tremiam ao puxá-la livre, clicando a trava de segurança do jeito que Gabriel me ensinou. Um dos atacantes apareceu na janela lateral quebrada, arma subindo para mirar dentro da van. Não pensei. Apenas levantei a arma e atirei. O recuo me chocou, enviou meu segundo e terceiro tiro errado. Não o atingi, mas ele recuou, comprou 3 segundos. Rodrigo usou aqueles segundos. 2 tiros, ambos certeiros. O atacante caiu. Então Gabriel estava lá, aparecendo como violência encarnada. Sangue no braço, no rosto, assassinato nos olhos escuros. Ele e 2 outros engajaram os atacantes restantes com força esmagadora. O tiroteio durou 30 segundos. Quando terminou, Gabriel arrancou a porta traseira da van. O olhar dele me encontrou imediatamente. Varreu o sangue cobrindo minhas roupas. Por um momento congelado, vi terror absoluto nos olhos dele, honesto e exposto de forma que nunca vira antes. Estou bem, disse rapidamente. Estou bem. O alívio que inundou a expressão dele durou meio batimento cardíaco antes da máscara retornar. Ele ajudou Rodrigo a sair da van, o colocou numa das SUVs. Cristiano e Antônio carregaram Volkov, ainda amarrado e agora amordaçado, em outro veículo. David? Gabriel perguntou, embora pudesse ver a resposta através do para-brisa estilhaçado. Balancei a cabeça. Minha primeira vez vendo alguém morrer. Não em filmagem de vigilância, mas real e imediato. O técnico que sentou ao meu lado minutos atrás, sumido antes que pudesse processar o que aconteceu. Precisamos sair. Rodrigo disse pelos dentes cerrados, a mão boa pressionando o curativo de campo no ombro ferido. Agora. O comboio correu para a localização de backup, prédio industrial que Gabriel possuía sob corporação fantasma. Dentro, médicos já esperavam. Desceram em Rodrigo e Gabriel imediatamente, cortando o tecido ensanguentado, avaliando danos.
O ferimento de Gabriel foi de lado a lado, faltando osso e vasos principais. Sorte. O de Rodrigo foi pior, bala alojada em músculo que exigiria cirurgia. Mas estava consciente, alerta, ainda dando ordens mesmo enquanto trabalhavam nele. Sentei contra a parede, observando-os preparar o vídeo de confissão. Volkov na câmera, sangue escorrendo do nariz onde alguém o convenceu que cooperação era sábia. O áudio estava claro, condenatório. Admissões de tráfico, assassinato, corrupção. O nome do meu pai dito com confirmação casual que sim, o mataram. Sim, foi ordenado do topo. Tínhamos tudo. A evidência do meu pai, a confissão forçada, documentação de 3 localizações invadidas. Tudo necessário para destruir a rede. Então Volkov começou a rir. O som cortou o caos controlado como vidro quebrado. Gabriel cruzou o cômodo em 3 passadas. Agarrou o russo pela camisa. Algo engraçado? Vocês acham que venceram, mas já dei a ordem antes de me pegarem. Matar as famílias de todos os seus capitães, esposas, filhos, pais. Todos que amam morrem nos próximos 30 minutos a menos que me liberte. O cômodo ficou em silêncio. Está blefando, Cristiano disse. Estou? O sorriso de Volkov foi horrível. Confira seus telefones. Veja o que meu pessoal está enviando. Gabriel puxou o telefone. O rosto ficou branco. Seja qual imagem viu, fez a mão tremer antes de controlar. Quantos? 15 alvos, 15 famílias. Volkov se recostou apesar das amarras. Tem 30 minutos para me liberar, Moreira. Ou o sangue deles está nas suas mãos. Assisti o mundo de Gabriel colapsar atrás dos olhos. Tudo o que construiu, todos leais a ele, as famílias agora mantidas reféns por causa dessa operação. Por minha causa. Por causa da evidência do meu pai e minha necessidade de justiça. Podemos chegar a eles, Antônio começou. Não em 30 minutos, Gabriel o cortou. Não a todos. Ele planejou isso. Rodrigo lutou para sentar apesar dos médicos tentando mantê-lo deitado. Pode haver outra forma. Sabia o que ele quis dizer antes de dizer. Publicar agora. Tudo. Tornar público antes do prazo de Volkov. Forçar as autoridades a responder, remover a vantagem dele. Se publicarmos a evidência agora, disse, puxando o telefone com mãos que não paravam de tremer. Vai viral em minutos. FBI, DEA, ATF terão que responder imediatamente. Seu pessoal vai abortar em vez de arriscar exposição. Ou vão matar todos mesmo assim, Volkov disse. Por despeito? Talvez. Olhei para Gabriel. Vi a escolha impossível esmagando-o. Mas é a única jogada que temos. 29 minutos até 15 famílias morrerem. 29 minutos para salvá-las, ou assistir tudo queimar. Gabriel encontrou meus olhos através do concreto manchado de sangue. Tomou a decisão. Faça. Meus dedos moveram mais rápido que meus pensamentos, digitando o código de sinal em 3 mensagens criptografadas separadas. Sarah em Nova York, Thomas em Londres, Maria em Berlim, os jornalistas que vinham esperando esse momento. Publicando em 3 minutos, disse, voz mais firme que minhas mãos. Uma vez ao vivo, não há como retroceder. Gabriel parou através do armazém, sangue ainda vazando pelo curativo improvisado no braço. O rosto estava esculpido em pedra, mas via a guerra rugindo atrás dos olhos. 15 famílias. Pessoas que confiavam nele, que o seguiram, cujos filhos brincavam em quintais, enquanto os pais faziam coisas terríveis em seu nome. Faça, ele repetiu. Volkov riu novamente, aquele som horrível molhado. Estão escolhendo errado, Moreira. Essas famílias já estão mortas, só não sabem ainda. Cala ele, Gabriel ordenou. Antônio amordaçou Volkov com eficiência que sugeria prática. Apertei enviar em todas as 3 mensagens simultaneamente. Então, abri Twitter, Facebook, Instagram. Criei posts com links para armazenamento em nuvem contendo tudo. Registros financeiros,
vídeo-testemunho, fotografias de reuniões que nunca deveriam ter acontecido. 15 anos da investigação do meu pai, liberados no mundo em 15 segundos. Está fora, sussurrei. Rodrigo trabalhou o telefone com uma mão, o outro braço pendurado inútil ao lado. Já espalhando, primeiros compartilhamentos chegando. Guardian acabou de pegar. 4 minutos. Os posts se multiplicaram como vírus, pulando de conta em conta. Organizações noticiosas se apressaram para verificar, mas a evidência era abrangente demais para ignorar. Nomes começaram a viralizar. Políticos, juízes, chefes de polícia. Os deuses do algoritmo sorriram para a verdade dessa vez, empurrando nossas revelações em milhões de feeds. 7 minutos. CNN enviou alerta de notícia de última hora. BBC seguiu 30 segundos depois. A história era grande demais, documentada demais, explosiva demais para conter. Escritório de campo do FBI em Chicago está mobilizando. Rodrigo reportou, monitorando scanners policiais. DEA também. Estão movendo em todos os endereços que fornecemos. 8 minutos. Cristiano deu check-in do posto de vigilância. Equipe russa na casa Henderson acabou de receber ligação. Estão recuando. Dizem que autoridades estão chegando. Um por um, os relatórios chegaram. Pessoal de Volkov, abortando ataques, desaparecendo enquanto veículos federais desciam em posições. Nem todos. 3 famílias tiveram escapes por pouco, equipes chegando segundos antes dos russos fugirem, mas sem baixas, sem sangue derramado por causa da nossa escolha forçada. Os ombros de Gabriel cederam sutilmente. Alívio tão profundo pareceu dor. 15 famílias seguras, Rodrigo confirmou. Todos alvos garantidos. Queria sentir-me vitoriosa. Em vez disso, exaustão puxava cada célula. Vencemos ao quebrar cada regra, ao apostar com vidas e confiar que velocidade superaria a violência. De alguma forma, impossivelmente funcionou. Então Volkov fez um som atrás da mordaça. Não medo, satisfação. Gabriel cruzou a distância em 3 passadas, arrancou a mordaça. O quê? Vocês acham que venceram. Sangue e cuspe voaram da boca de Volkov. Mas venho jogando esse jogo mais tempo que você, garoto. Sempre tenho seguro, sempre tenho vantagem. Sua vantagem acaba de evaporar quando aquelas famílias foram garantidas. Aquela sim, mas não a real. Os olhos de Volkov brilharam com malícia. 2 dos seus preciosos capitães, seus homens de confiança, trabalham para o FBI, vêm trabalhando por 18 meses, toda a sua organização está comprometida. As palavras atingiram como detonações. Vi Gabriel processar, vi as implicações cascatearem por sua mente. Cada operação, cada decisão, cada segredo potencialmente alimentado a controladores federais. Está mentindo, Cristiano disse, mas incerteza rachou a voz. Estou. Confira seus telefones. FBI acabou de enviar mandados para prisões de vocês. Vem construindo o caso usando o testemunho do próprio pessoal. Rodrigo já estava conferindo. O rosto empalideceu. Não está mentindo. Mandados federais acabaram de sair. Múltiplas acusações. O armazém explodiu em caos controlado. Homens conferindo telefones, xingando, alguns já se movendo em direção às saídas. O plano fora garantir Volkov, conseguir a confissão, então deixar a evidência fazer o trabalho. Agora a operação inteira de Gabriel estava colapsando de dentro. Quem? A voz de Gabriel foi gelo e fúria. Quais? Antes de alguém responder, José sacou a arma, não apontando para Volkov, apontando para Gabriel. Sinto muito, chefe. A voz dele tremeu, mas as mãos permaneceram firmes. Não queria que fosse assim. Mas ameaçaram matar minha irmã se eu não cooperasse. Tudo desacelerou. Vi a mão de Gabriel mover em direção à própria arma. Vi Cristiano e Antônio respondendo. O treinamento chutando. Vi Rodrigo tentando ficar em pé apesar do ferimento. Vi o dedo de José apertar no gatilho. Movi sem pensar.
Treino que Gabriel perfurou em mim assumindo. 3 passos me colocaram entre eles. Empurrei Gabriel forte. Senti-o cambalear para trás. Senti o impacto no ombro antes de ouvir o tiro. A bala não doeu no início. Apenas pressão, como se alguém tivesse socado. Então fogo espalhou por todo o meu lado esquerdo, roubando fôlego, dobrando os joelhos. O segundo tiro nunca veio. Rodrigo, de alguma forma em pé apesar do ferimento, atirou 2 vezes. José caiu, a arma batendo no concreto. Alguém estava gritando. Levou segundos para perceber que não era eu. Era Antônio, gritando ordens, tentando garantir o perímetro. Através do barulho, ouvi mais tiros. O segundo traidor, quem quer que fosse tentando fugir. Então as mãos de Gabriel estavam em mim, me virando cuidadosamente, o rosto aparecendo acima do meu. Sangue encharcava minha camisa, quente e errado. A expressão dele estilhaçou de formas que nunca vira. Terror puro substituindo o controle que usava como armadura. Laura, fique comigo. Olhe para mim. A voz dele rachou no meu nome. Estou bem. As palavras saíram fracas, pouco convincentes mesmo para mim. Não está bem. Você não devia ter feito isso. A mão dele pressionou contra meu ombro, tentando estancar o sangramento. A pressão me fez ofegar. Valeu a pena. Consegui dizer. Não deixaria ele atirar em você. Médico! Gabriel rugiu. Agora! Mas as sirenes já estavam se aproximando. Múltiplos veículos fechando rápido. A evidência que publicamos tinha acendido fogo sob cada agência de aplicação da lei no estado. Vinham para todos nós. Chefe, precisamos sair. Cristiano insistiu. FBI está a 2 minutos. Não vou deixá-la. Vão prender você. Acusar você de tudo. Precisa correr. Gabriel olhou para baixo para mim, os olhos escuros nadando com algo que nunca vira neles antes. Lágrimas. Lágrimas reais cortando trilhas pelo sangue e sujeira no rosto. Esse homem que matou sem hesitação, que comandou através de medo e respeito, estava chorando por mim. Não vou sair, ele disse novamente, mais quieto. O polegar dele acariciou minha bochecha, gentil apesar da violência ao redor. Você salvou minha vida. Novamente, continua me salvando. Gabriel. A voz de Rodrigo carregou o aviso. 30 segundos. As portas do armazém explodiram. Paramédicos primeiro, então agentes federais em equipamento tático, armas erguidas, gritando comandos. Gabriel levantou as mãos devagar, nunca tirando os olhos dos meus. Alguém estava cortando minha camisa, pressionando gaze contra o ferimento, fazendo perguntas que não conseguia processar. Laura Silva. Um agente apareceu em minha visão desbotando. Precisamos que venha conosco. Você é testemunha material. Ela foi baleada, Gabriel rosnou. Ela precisa de hospital. Ambulância está pronta. Forneceremos proteção durante transporte. Mais mãos me levantaram numa maca. Cada movimento enviou raios pelo ombro. Através do caos, encontrei Gabriel. Estavam algemando-o, lendo direitos. Não resistiu. Apenas manteve os olhos travados nos meus enquanto o levavam. Nenhuma palavra passou entre nós. Não precisava. Tudo o que importava vivia naquele olhar. Gratidão. Terror. Algo mais profundo que nenhum de nós ousara nomear ainda. As portas da ambulância fecharam, quebrando a conexão. Sirenes guinchas enquanto corremos por ruas de Chicago. Uma agente federal sentou ao meu lado, fazendo anotações, fazendo perguntas que respondi mecanicamente. Sim, publiquei a evidência. Sim, conhecia Gabriel Moreira. Sim, entendia que seria exigida a testemunhar. Meu ombro queimava, mas a dor física não era nada comparada à dor no peito. Gabriel estava preso. Rodrigo estava ferido. David estava morto. José estava morto. Tudo se estilhaçou de formas que não sabia consertar. Mas 15 famílias estavam vivas. A rede de Volkov estava exposta. A investigação de 15 anos do meu pai tinha finalmente alcançado a luz. Enquanto a ambulância parava na emergência do hospital, toquei o ferimento no ombro.
Sangue nos dedos. Meu sangue derramado protegendo um homem que passou 15 anos honrando sua dívida com meu pai. O círculo estava se fechando. Se sobreviveríamos para vê-lo completar, permanecia escrito em futuros que não podia prever. 6 meses depois. A primavera em Chicago trouxe aquele tipo de luz dourada que faz esquecer o inverno. Sentei no banco do parque perto do lago, observando veleiros dançarem sobre água que finalmente descongelou. Meu ombro doía quando o tempo mudava. Fantasma da bala que ainda vivia como tecido cicatrizado. A cicatriz era feia, enrugada e rosa, lembrança permanente do segundo que passei entre Gabriel e uma bala. Não me importava. A dor significava que estava viva. Gabriel estava vivo. Isso importava mais que vaidade. Os últimos 6 meses foram um turbilhão de salas de tribunal e testemunho. O FBI entendeu mais rápido que esperei. A evidência era a herança legítima, passada de pai para filha, através de cofre acessado legalmente. Minha publicação não foi crime. Foi jornalismo sob circunstâncias extremas, expondo corrupção onde a aplicação da lei falhou. Me detiveram inicialmente como testemunha material, mas em 72 horas fui liberada sem acusações. Status de testemunha cooperante. Protegida, não processada. O ombro curou devagar. Fisioterapia 3 vezes por semana por 6 meses, reaprendendo como levantar o braço acima da cabeça, sem dor a tirar até as pontas dos dedos. A cicatriz era feia, mas permanente lembrança do segundo que salvei a vida dele. Valia cada pontada. Meu artigo ganhou o Pulitzer. Anunciaram numa terça de manhã enquanto eu sentava num café revisando documentos legais. Sarah ligou, gritando parabéns tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. A cerimônia foi formal e surreal, parada num palco aceitando o reconhecimento por trabalho que custou a vida de David, que quase custou tudo. Mas a vitória real não foi o prêmio. Foram os números. 47 pessoas resgatadas de operações de tráfico em 3 estados. 12 policiais e 7 políticos acusados de corrupção. Viktor Volkov, sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional, numa instalação de segurança máxima, onde conexões não significavam nada. A rede inteira desmantelada, pedaço por pedaço, através de processos que ainda estavam em andamento 6 meses depois. O acordo de Gabriel levou meses para negociar. Os advogados dele eram caros e espertos, pintando-o como alguém que cooperou com a aplicação da lei, que ajudou a derrubar rede de tráfico apesar de risco pessoal. Declarou-se culpado de lavagem de dinheiro das operações antigas da família, testemunhou contra Volkov e cada oficial corrupto que documentamos e recebeu 4 anos com elegibilidade para liberdade condicional em 2. Foi enviado para a Instalação Federal de Segurança Mínima no Oregon. Não perto, mas perto o suficiente para visitas semanais. A primeira vez que o vi em roupas de prisão me devastou. Gabriel Moreira, que usava ternos caros como armadura, reduzido a caque padrão. Mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos castanho escuros que me observaram através de túmulos de cemitério e salas de guerra e leitos de hospital. Você está péssimo, disse, me acomodando na cadeira plástica à frente dele. Você está linda. A voz dele estava áspera de desuso. Não discutimos sentimentos durante aquelas visitas. Conversamos sobre coisas práticas. Ele estava estudando direito através de programa de educação prisional, lendo arquivos de caso até os olhos doeram, determinado a entender o sistema que o enjaulou. Eu estava escrevendo livro sobre meu pai, sobre a investigação e sacrifício dele, sobre o custo da verdade. Como vai chamar? Gabriel perguntou durante visita no 7º mês. A longa investigação. 15 anos da morte dele até a justiça. Pareceu apropriado. Ele sorriu, raro e genuíno. Ele ficaria orgulhoso. Rodrigo se recuperou completamente do ferimento no ombro. A cirurgia foi complicada, mas médicos militares conheciam o trabalho. Foi liberado do hospital após 2 semanas, passou outro mês em fisioterapia, então, silenciosamente, assumiu o gerenciamento da casa segura na montanha.
Quando precisei de algum lugar para morar que não fosse meu apartamento comprometido de Chicago, ofereceu a propriedade sem hesitação. Chefe ia querer você segura, disse simplesmente. Viver ali significava viver com fantasmas. O sofá onde Gabriel e eu nos entregamos pela primeira vez. A sala de guerra onde planejamos tudo. A varanda onde quase nos beijamos antes do sequestro de Camila mudar tudo. Mas também significava segurança, espaço para escrever, distância dos repórteres que ainda ocasionalmente tentavam me cercar para entrevistas de acompanhamento. Camila visitava a cada poucas semanas. Passou 4 meses em terapia processando o sequestro, o medo, a impotência. Mas estava mais forte por isso de formas que importavam. Começou sem fins lucrativos ajudando sobreviventes de tráfico, canalizando trauma em algo que curava outros. Você pode desabar, ela me disse durante visita, me observando encarar outro relatório legal. Vou desabar quando isso acabar. Nunca vai acabar, Laura. Esse é o ponto. Você sobreviveu a algo terrível e agora tem que aprender como viver depois. Ela estava certa. Parar parecia trair meu pai novamente, mas estava aprendendo. Devagar. A audiência de liberdade condicional aconteceu no 17º mês. Os advogados de Gabriel estavam cautelosamente otimistas. Ele tinha sido preso modelo, não causou problemas, completou programas educacionais, continuou cooperando com investigações em andamento. A junta votou 3-2 em favor. Liberdade condicional concedida, com condições. Sem contato com criminosos conhecidos. Check-ins regulares com oficial de liberdade condicional. Proibição de deixar o estado. Liberaram numa quinta em abril, 18 meses após aquele armazém. Esperei no estacionamento, encostada no carro sob sol de primavera. Observando as portas da prisão, como se pudessem não abrir realmente. Como se pudesse ser outro sonho do qual acordaria. Então ele emergiu. Diferente e o mesmo. Mais magro, mais duro nas bordas, carregando uma única bolsa. Parou no portão, escaneou o estacionamento, me encontrou. A distância entre nós evaporou. Estava correndo antes de decidir mover, e ele me pegou, braços envolvendo minha cintura, me levantando do chão. Nos seguramos naquele estacionamento pelo que pareceu horas, sem dizer nada, porque palavras eram insuficientes para o alívio, a gratidão, a alegria impossível de sobrevivência. Você esperou, ele disse finalmente, rosto enterrado no meu cabelo. Toda semana. Eu sei que esperou. Gabriel começou o negócio de consultoria de segurança 3 semanas após liberação. Trabalho legítimo, ajudando empresas a proteger ativos e pessoal. O negócio cresceu mais rápido que esperado. Acontece que pessoas valorizavam a expertise de alguém que viveu em ambos os mundos. Continuei trabalho investigativo, focando em corrupção. O livro estava agendado para lançamento em 6 meses, já gerando interesse. Doaria a maior parte dos lucros para suporte de vítimas de tráfico. Dinheiro de sangue transformado em algo útil. 6 meses após liberação, num sábado de manhã, quando o clima estava perfeito, Gabriel nos dirigiu ao cemitério das colinas. Caminhamos ao túmulo do meu pai juntos, carregando flores frescas. A lápide parecia igual a naquela noite chuvosa 18 meses atrás, quando 10 homens de terno preto a circularam. Quando Gabriel deixou 50 mil reais e bilhetes sobre dívidas pagas. Gabriel ajoelhou na grama, colocou as flores cuidadosamente na base da pedra. Cumpri minha promessa, Roberto Silva. Sua filha está segura. Mais que segura, é extraordinária. A voz dele quebrou ligeiramente. Terminamos o que você começou. Terminamos juntos. A rede está destruída. 47 pessoas estão livres por causa da evidência que reuniu. Porque recusou parar mesmo quando custou tudo. Lágrimas borraram minha visão. Tinha chorado neste túmulo 12 anos atrás. 17 anos. E despedaçada. Mas essas lágrimas eram diferentes. Não exatamente luto. Algo mais próximo de fechamento. Vou passar o resto da vida protegendo ela, Gabriel continuou. Não porque devo a você,
mas porque a amo, porque é a melhor coisa que já me aconteceu, e você me deu chance de me tornar alguém digno disso. Virou para mim então e vi lágrimas traçando pelo rosto. Gabriel Moreira, que assisti matar sem hesitação, que comandou através de força e violência, chorando diante do túmulo do meu pai. Laura, puxou caixinha pequena do bolso. Não sou bom em discursos. E isso não é sobre grandes gestos. Você salvou minha vida na noite que nos conhecemos. Tem salvado todo dia desde. Quero passar o tempo que nos resta retornando o favor. Casa comigo? O anel era simples. Ouro branco, diamante único, nada ostentoso. Perfeito. Sim, sussurrei. Sim. Deslizou o anel no meu dedo com mãos tremendo, então me puxou perto. Ficamos ajoelhados ali na grama, nos segurando enquanto brisa de primavera movia pelo cemitério e pássaros cantavam no carvalho acima. Seu pai aprovaria, disse contra o ombro dele. Tenho certeza que sim, realmente espero. Ficamos até o sol começar descida em direção ao horizonte, pintando o céu em tons de dourado e rosa. Quando finalmente nos levantamos, Gabriel pegou minha mão, entrelaçou dedos. Pronta? Ele perguntou. Olhei uma última vez para o túmulo do meu pai, para o nome gravado na pedra. Aos 12 anos de luto e raiva, e busca por verdade. Aos 18 meses de guerra e testemunho e reconstrução. Tudo levando a esse momento. Parada num cemitério com um homem que amava. Ambos cicatrizados, mas vivos. Ambos livres. Pronta, disse. Caminhamos de volta ao carro juntos, mãos unidas, sem olhar para trás. O passado foi honrado. A dívida foi paga. O que viesse a seguir pertencia só a nós. Fim. Obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente ajuda.